Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a quinta lição do trimestre, Juízes, capítulos 9 e 10. Abimeleque, Tola, o sexto juiz de Israel, e Jair, o sétimo. Texto áureo está em Juízes, capítulo 9, versículo 56. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. A leitura bíblica está no livro de Juízes, capítulo 9, versículos 1 a 21. E a verdade prática nos diz que a justiça divina assegura que quem semeia o mal colherá desgraça. Na introdução do nosso comentário, lemos que as pessoas que desejam poder são sempre mais numerosas do que aquelas que são capazes de usá-lo com sabedoria. No capítulo 9 de Juízes, vemos a ascensão e queda de Abimeleque, alguém que, ao invés de levantado, de suscitado pelo Senhor, sobe ao posto de liderança valendo-se de um terrível jogo de intrigas, divisão e violência. Muitos estudiosos da Bíblia consideram a história de Abimeleque um parêntese na sequência dos juízes, pois ele está mais para um usurpador e um fracassado rei do que propriamente um juiz como os demais que apareciam. Portanto, esta lição ela é muito importante para vermos como o ser humano é capaz de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para conseguir o poder, ainda que por meios desonestos e ilícitos. E aprendemos também como aqueles que chegam ao poder de uma maneira que não agrada a Deus, cairão terrivelmente e serão motivo de vergonha e opróbrio para sempre. Vamos ao primeiro tópico da lição. Abimeleque aclamado. Abimeleque era filho de Gideão, com uma de suas mulheres, com uma concubina, ou seja, uma esposa não oficial, que era da cidade de Siquém. Apelando para seus laços familiares em Siquém, Abimeleque tentou tirar proveito da oferta que fora feita ao seu pai e que este recusara.
Que oferta era essa? Vamos lembrar da lição anterior? O povo, tocado pela grande libertação que Gideão tinha trazido a Israel, queria que Gideão fosse o rei, fundasse uma monarquia hereditária, que Gideão fosse o rei e depois de Gideão, seus filhos e demais descendentes. Mas Gideão recusou, apesar de ter agido como um rei sem título, digamos assim. Porém, Abimeleque agora resolve: o que meu pai não fez, ele não quis ser rei, mas eu quero ser rei. Então ele se aproveita desse sucesso que ainda estava diante do povo pelo nome do seu pai. Ele quer ir no bom nome que seu pai tinha deixado. Apesar de tudo, Gideão tinha sido um grande herói, um grande líder. Tinha libertado o povo de Israel de 7 anos de aflição. Tudo isso pelo poder, pelo consentimento de Deus. E agora Abimeleque tenta tirar proveito disso, se apresentando para ser reconhecido como rei. A cidade. Abimeleque, filho de Jerubaal, que era um outro nome de Gideão, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou a eles e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, ou seja, a toda a sua família. Depois da morte de Gideão, Abimeleque quis assumir o lugar de seu pai. Para colocar seu plano em ação, ele precisava de pessoas que o fortalecessem, que aceitassem a sua ideia. E ele começa por onde? Pela sua própria família. Ele começa na cidade de Siquém, terra de sua mãe, para conseguir apoio. Era uma cidade importante, uma interseção, uma encruzilhada de rotas de comércio, uma ligação natural entre a planície costeira e o Vale do Jordão. Quem controlasse Siquém dominaria o interior do país. Abimeleque foi declarado então como rei de Israel, em Siquém, o local de outros eventos importantes da Bíblia. Por exemplo, Siquém foi uma das primeiras paradas de Abraão ao chegar em Canaã. Lemos isso em Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Quando Jacó vivia ali, 2 de seus filhos mataram todos os homens de Siquém. Outro evento nessa cidade. Os ossos de José foram sepultados em Siquém. Ali também Deus renovou o seu concerto, a sua aliança com Deus. Portanto, Siquém era uma cidade historicamente, geograficamente, culturalmente importante para os israelitas. E era a cidade natal de Abimeleque. Então ele, como filho daquela terra e filho de Gideão, filho de Jerubaal, ele tinha o nome, o sobrenome, para justamente se tornar rei de Israel. No segundo item do primeiro tópico, vemos aqui a campanha que Gideão, ou melhor dizendo, que Abimeleque, filho de Gideão, fez para se tornar rei. A campanha dele começa, claro, com pessoas, as pessoas da sua família, seus irmãos, a parentela de sua mãe, lhe deu apoio. Mas agora, além de pessoas, precisava de dinheiro. Então lhe deram 70 peças de prata, tiradas do tesouro do templo de Baal-Berite. O que era Baal-Berite? Era um falso deus, a quem os israelitas começaram a adorar. Então veja que Israel novamente começa a entrar no ciclo de idolatria que acabaria levando à opressão. 70 peças de prata na época era um bom dinheiro. E com esse dinheiro é que Abimeleque começa o seu reinado. Com esse dinheiro, Abimeleque contratou seus mercenários, seu exército, sua guarda pretoriana, digamos assim. Uns homens ociosos e levianos, pessoas indignas, libertinas, lascivas, imprudentes e orgulhosas. Por que será que Abimeleque contratou gente assim? Por que ele não contratou gente de bem, guerreiros valentes, guerreiros honrados? A resposta é que Abimeleque queria pessoas desse tipo, pessoas mercenários, pessoas que não tinham nada a perder e que, portanto, iriam executar as suas ordens perfeitamente. Pessoas assim também impunham medo, não respeito, mas medo no povo. Eram homens que não tinham nada a perder. Logo, eles podiam executar qualquer ordem de Abimeleque, ainda que fosse uma ordem injusta. Não é diferente dos dias de hoje, em que tiranos,
tiranetes, ditadores de todos os tipos, sempre procuram ter o seu exército particular, a sua guarda pretoriana, o seu exército pessoal para amedrontar os opositores. O primeiro ato de Abimeleque, como novo rei, foi de extrema crueldade. Ele mata os seus 70 irmãos, 70 homens que o tinham apoiado. A Bíblia não registra que eles, de alguma maneira, tivessem se oposto a Abimeleque. Nada disso. Eles foram, portanto, traídos pelo seu próprio meio-irmão. Eles o apoiam, eles dão tudo o que ele precisa para começar o seu reinado, e o que eles recebem de volta é a morte. A ingratidão e a crueldade são características do pecado humano que não conhecem limites. Não importa se é da família, se é do mesmo sangue, a ingratidão do ser humano, o pecado do ser humano, pode chegar a níveis tão grandes que de causar até mesmo a morte. Todos os dias nós vemos nos jornais, vemos na mídia, pai contra filho, filho contra pai, pessoas da mesma família tirando a própria vida, se ferindo, se matando. Por quê? Por causa do pecado que está no coração do ser humano sem Deus. E Abimeleque, como uma dessas pessoas, usa deste pecado, mostra toda a sua ingratidão à sua família e mata os seus 70 meio-irmãos, irmãos por parte de pai. Apenas um deles consegue fugir, chamado Jotão. Ao invés de conquistar o respeito e a admiração dos membros mais honrados da comunidade, Abimeleque preferiu montar a base do seu governo com pessoas desordeiras, desocupadas, mercenárias, gente depravada, gente sem moral, gente capaz de qualquer coisa. No terceiro item do primeiro tópico, lemos sobre a aclamação de Abimeleque. Então se juntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, uma das cidades também importantes dos arredores. Foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Após remover a possível competição ao poder, ou seja, os seus 70 irmãos, Abimeleque é levantado como rei por todos os cidadãos de Siquém e Bet-Milo. Alguém poderia perguntar: como esta gente é capaz de eleger como rei um cidadão que é capaz de matar todos os seus irmãos, de começar o seu reinado com um ato de extrema crueldade? Aqui nós aprendemos que as pessoas, a massa, ela não tem assim, poderíamos dizer, boas intenções, um bom coração. Se fosse no mundo normal, no mundo ideal, as pessoas de Siquém e dos arredores não aceitariam Abimeleque como seu rei, justamente pelo seu ato de crueldade contra os seus irmãos. Porém, no mundo mau e pecador que vivemos, o pecado, em vez de causar repulsa nas pessoas, acaba causando admiração. Quem sabe, houve até quem olhasse para a atitude de Abimeleque e dito: esse sim merece ser rei. É uma pessoa implacável, é uma pessoa capaz de fazer qualquer coisa. Então vamos colocar este homem como nosso rei, pois ele é capaz de ir contra tudo e todos, até mesmo a sua própria família, para vencer. Assim também é nos dias de hoje. Pessoas que têm um caráter e um passado tão terrível e tenebroso que não deveria merecer a admiração e o respeito de ninguém, mas somente condenação e prisão nos termos da lei, muitas vezes são pessoas celebradas, pessoas aplaudidas, pessoas que o povo admira, pessoas que o povo quer ter como seu líder. Esse é o retrato do mundo mau e cruel em que vivemos. A vida de Abimeleque, portanto, nos mostra o que acontece quando a fome de poder corrompe o juízo. Corrompe não apenas o líder, mas também corrompe os liderados, que acabam celebrando ou compactuando com o pecado e a injustiça. A posição de Gideão como guerreiro e juiz havia deixado Abimeleque num ambiente de poder. A morte de Gideão proporcionou uma oportunidade para que um dos seus filhos, no caso Abimeleque, agarrasse o poder. Uma vez iniciado o processo, os resultados desastrosos eram inevitáveis.
A lição que podemos aprender com a vida de Abimeleque é que os nossos objetivos controlam nossas ações. Deus determinou julgar Abimeleque e aqueles que o apoiavam. A arrogância, desobediência, desonestidade e o egoísmo desse homem o desqualificaram para liderar o povo de Deus, mas ele governou sobre os homens de Siquém durante 3 anos. Portanto, Abimeleque, mesmo sendo um líder não levantado por Deus, ainda governou aquela terra por 3 anos. Vamos agora ao segundo tópico, o apólogo de Jotão. O que é apólogo? É uma parábola. É uma espécie de conto ou fábula, mas que tem uma lição de moral. O objetivo mais importante de Abimeleque era ter poder. Não apenas um poder qualquer, mas o poder máximo, o poder supremo, na sua época e na sua região. Sua sede de poder o levou não apenas a eliminar seus irmãos, mas cidades inteiras que se recusaram a submeter-se a ele. O poder é assim para muitas pessoas. As pessoas não se satisfazem com a parcela de poder que lhes é concedida e querem sempre mais e mais e mais, em detrimento dos outros. E isso as acaba arruinando, acaba levando à decadência e à destruição. Muitas vezes, a sua queda do poder é pela sua própria arrogância, pelos seus próprios erros, embora elas fatalmente vão querer culpar os outros. Vamos aqui falar sobre o Monte Gerizim, local para onde Jotão foi e se colocou em cima do monte, em alta voz clamou, dizendo: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ensinará. O que Gideão, melhor dizendo, o que Jotão foi fazer no Monte Gerizim? Era um local qualquer? Não. Era um local designado por Deus para proferir bênçãos sobre Israel, como lemos em Deuteronômio 28. Portanto, o Monte Gerizim era o Monte das Bênçãos. O Monte Ebal, que ficava em frente dele, era o monte de onde eram proferidas as maldições. O Monte Gerizim, portanto, ele foi escolhido por Jotão para anunciar a sua parábola, não de forma aleatória. Alguém poderia pensar, mas se a finalidade era anunciar um castigo sobre Abimeleque, por que Jotão não foi ao Monte Ebal, ao Monte das Maldições? É porque aquilo que Jotão estava para trazer ao povo era uma bênção futura. A bênção de que Deus iria livrar aquela terra da liderança de Abimeleque, da maneira dele, da forma dele. A advertência de Jotão foi ignorada pelos homens de Siquém, e a calamidade sobreveio sobre eles 3 anos mais tarde. Portanto, esta parábola, ou apólogo, quis dizer o quê? As 3 primeiras árvores daquela parábola representavam como se fossem as escolhidas para ser o rei das árvores. Foram, certa vez, as árvores escolher para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós, e depois a figueira, e depois a videira. Então, com esta parábola, o que Jotão estava querendo dizer? Que assim como os homens, as árvores da parábola queriam um rei, queriam uma liderança, e começaram com boas escolhas: a oliveira, a videira e a videira. A oliveira, a mais útil e proveitosa árvore, estava sempre muito ocupada, produzindo para Deus e para os homens. Ela não tinha tempo de governar na parábola. O azeite produzido pela oliveira era usado para ungir os reis, profetas, sacerdotes. A madeira da oliveira era entalhada e polida para se fazer objetos elegantes, como os querubins e as portas do templo. Já a figueira, que era outra árvore na parábola, era uma árvore de porte médio, de crescimento lento, que produz um fruto doce durante cerca de 10 meses do ano. Foi com folhas de figueira que Adão e Eva fizeram vestimentas. Os figos, que eram os frutos da figueira, eles eram doces e consumidos frescos ou prensados em pequenos bolos. Dessa maneira, a figueira era uma árvore também muito útil, mas que na parábola não quis ser o rei das árvores. A videira, a terceira planta da parábola, era plantada em fileiras nas encostas ensolaradas das montanhas. A videira tornou-se um emblema de Israel,
relembrando o tempo que Moisés enviou espiões à terra prometida, os quais voltaram com cachos de uvas, cachos da videira, tão pesados que era preciso 2 homens para carregá-los. Jesus usou a videira como um símbolo de si mesmo, como lemos em João capítulo 15, versículo 1. Portanto, a videira, que produz as uvas de onde se extrai o vinho, era também uma árvore muito importante, mas que na parábola também não quis ser a rainha ou rei das árvores. Passamos então para a quarta planta, o quarto vegetal da parábola de Jotão. Todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. O espinheiro era o mais inútil das árvores. Era o mais inútil a Deus e aos homens. Era usado somente como cerca. Era perigoso se aproximar muito dele. Esse é o símbolo perfeito de Abimeleque, um rei ímpio, cruel e opressor. No dizer que temos aqui nas terras brasileiras, o espinheiro ele não dá sombra e nem encosto para ninguém. Você não pode usá-lo para se abrigar do sol. Você não pode se encostar nele para descansar. Portanto, o espinheiro era o símbolo que Jotão escolheu na parábola para falar de quem? De Abimeleque. Abimeleque, um rei ímpio, mau, cruel, um rei cheio de espinhos, cheio de dores que ele poderia infligir aos outros. Jotão, portanto, fala da seguinte maneira, como se fosse o espinheiro: se na verdade me ungis, me escolham como vosso rei, venham, confiai-vos debaixo da minha sombra. Alguém poderia pensar: que sombra? O espinheiro não dá sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano, que é outro tipo de árvore muito frondosa naquela região. Jotão termina a sua parábola dizendo às pessoas que o ouviam da cidade de Siquém: agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agistes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal, que era Gideão, e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, desprezou a sua própria vida e vos livrou das mãos dos midianitas. Porém, vós vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos 70 homens sobre uma pedra. Ou seja, uma morte cruel, uma morte ingrata, que não era uma morte digna de um ser humano. E a Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se, pois, em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e ele também se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque, consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, que consuma Abimeleque. Então, esta parábola que também tinha uma maldição embutida para aquelas pessoas que se reuniram e deram apoio a Abimeleque. Abimeleque, na parábola, é comparado ao espinheiro. Ele parece o candidato ideal para a liderança, dotado de várias qualidades, comunicador, hábil, tático, bom guerreiro. Determinou-se para tornar-se o governante do seu povo. Teve paixão para liderar, mas lhe faltava compaixão, lhe faltava aptidão. Assim também são muitos hoje, dentro e fora da igreja, na política secular e na política eclesiástica. São bons comunicadores, sabem se expressar muito bem, são inteligentes, têm estratégia, querem liderar, mas lhes falta justamente a verdadeira aptidão para a liderança. Jotão usou uma imagem vívida para descrever a liderança estéril de Siquém da parte de seu irmão e advertiu que a fome de poder que caracterizava a liderança de Abimeleque provocaria tragédia. Ou seja, que no futuro, tanto Abimeleque quanto os homens da cidade de Siquém, que o haviam apoiado, iriam se destruir uns aos outros. Após ter proferido essa corajosa parábola, diante do perigo que corria, Jotão fugiu, e não mais se ouve falar dele nas Escrituras. No terceiro tópico da nossa lição, lemos sobre Abimeleque derrotado. Abimeleque, brutal e ambicioso filho de Gideão, sofreu a conspiração de Gaal, destruiu a cidade de Siquém, mas foi finalmente abatido
por uma pedra de moinho lançada de uma torre em Tebes. O primeiro item fala sobre a conspiração de Gaal. Após apenas 3 anos de liderança, surgiu séria discórdia entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. A Bíblia nos diz que Abimeleque governou o povo de Israel durante 3 anos. Então Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se odiassem. Veja que na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é mostrado muito claramente que tanto o bem quanto o mal vem de Deus. Em algumas traduções fala que Deus mandou um espírito mau, para que houvesse discórdia, houvesse desentendimento entre Abimeleque e os homens de Siquém, que eram a sua base, era como se fosse a sua capital, o seu reinado. Eram aquelas pessoas que tinham dado a ele todo o apoio para que ele começasse a ser rei e também para que matasse os seus 70 irmãos. Veja, portanto, que o tempo passa, os homens podem esquecer, mas Deus não se esquece. 3 anos para nós, talvez muitos já tivessem esquecido do que Abimeleque fez aos seus irmãos, mas Deus não se esquece. Portanto, saibamos esperar. No tempo de Deus, Ele julgará toda a injustiça. E a Bíblia deixa bem claro que isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, que o haviam ajudado a matar os 70 filhos de Gideão, para que eles pagassem pelo seu crime. Então Deus, Ele é justo. No momento certo, Ele vai cobrar a fatura de todos os envolvidos. O bom acolhimento de Gaal, filho de Ebed, em Siquém, tem a ver com a expectativa dos siquemitas de rebelar-se contra Abimeleque. Eles precisavam de um líder, precisavam, digamos, de um candidato que pudesse enfrentar Abimeleque. E Gaal se torna esse pretenso líder, esse pretenso candidato a líder, a pessoa que, na visão deles, tinha condições de derrotar Abimeleque. Eles viram em Gaal era uma figura muito útil para esse objetivo. Durante a festa que os siquemitas ofereciam a Baal, na festa das primícias, a festa dos primeiras colheitas, o que acontece? Eles estavam planejando uma conspiração, eles estavam planejando se rebelar contra Abimeleque. Porém, Abimeleque é informado pelo governador da cidade, chamado Zebul. Ele fica sabendo sobre o discurso rebelde de Gaal. Ele fica sabendo que o povo de Siquém planejava se rebelar. Então o que ele faz? Ele reúne as suas tropas e se coloca em emboscada contra a cidade de Siquém durante a noite. Quando Gaal saiu pela manhã e parou à porta da cidade, ele dá de cara com Abimeleque e seu exército. Dessa maneira, os dois grupos se enfrentam e Abimeleque sai vitorioso. Ele mata o povo de Siquém, ou seja, extermina a cidade. Ele faz o que hoje nós chamaríamos de genocídio. Destruiu os muros e as construções da cidade e ainda jogou sal em toda a cidade, como sinal de desolação e repugnância. Jogar sal nas terras do inimigo derrotado era uma maneira de dizer: nada mais vai nascer aqui. Dessa maneira, Deus usa as próprias paixões humanas para castigar os homens. Deus faz com que aqueles que antes eram amigos, eram companheiros, agora se passem a se odiar e se destruam mutuamente. Por que Deus faz isso? Como uma espécie de joguete, de brinquedo? Não. Para dar a cada um a recompensa pelos seus atos, pelas suas ações. O tempo pode passar, mas Deus não se esquece. E no momento certo Ele vingará toda a injustiça e todo o pecado. E agora chega a vez de Abimeleque. Deus usa Abimeleque para destruir os homens de Siquém. Esses homens haviam apoiado Abimeleque na sua pretensão de ser rei e o também haviam apoiado a matar os seus 70 irmãos. Eles haviam sido cúmplices nesse crime e agora Deus usa Abimeleque para castigá-los. Quer dizer que Abimeleque ficou sem castigo? Não. Agora vem a vez dele. O momento de triunfo de Abimeleque não duraria muito. A rebelião irrompeu em outra parte do seu pequeno reino, fazendo que ele fosse até a cidade de Tebes para dominar a cidade. Abimeleque tentou repetir a mesma estratégia usada em Siquém, ou seja, queimar a torre. O que era essa torre?
era uma espécie de fortaleza interna que ficava no meio da cidade, uma torre bem fortificada, bem guarnecida e com capacidade de guardar pelo menos a maioria das pessoas da cidade. Ou seja, uma espécie de bunker, de refúgio. Na cidade de Siquém, ele havia utilizado a estratégia de queimar aquela torre com as pessoas lá dentro. Ou seja, quem não foi morto pelo exército de Abimeleque, conseguiu se refugiar na torre, acabou morrendo queimado na torre. E agora ele quer fazer a mesma coisa na cidade de Tebes. Mas durante a sua tentativa, ele chega perto demais da torre, e os que a defendiam a partir do telhado. Aproveitando essa imprudência, uma mulher joga uma pedra sobre a cabeça de Abimeleque, uma pedra de moinho, ou seja, uma pedra que é utilizada nos moinhos da época para esmagar os grãos e dessa forma produzir o trigo, produzir o pão a partir do trigo. E essa pedra não mata Abimeleque imediatamente. Ele se vê em situação de morte, ele sabia que não resistiria àquele ferimento. Apesar da grande pedra na sua cabeça, ele não morre instantaneamente. Vendo-se em situação agonizante, querendo evitar a vergonha de ser morto por uma mulher, uma vergonha tremenda em qualquer época, Abimeleque pede ao seu escudeiro que o matasse, e o escudeiro atende, matando Abimeleque. O que não adiantou nada, porque, através da Bíblia, nós sabemos que Abimeleque foi morto por uma mulher. Foi morto pela pedra lançada por uma mulher. Então veja só como Deus faz para castigar. Ele não apenas mata, porque nós criamos aquela ideia que o castigo de Deus é só uma morte instantânea. Não, Deus sabe se vingar. Abimeleque morre perante os seus soldados de uma forma vergonhosa, de uma forma humilhante, e dessa forma tudo aquilo que ele havia planejado no seu reinado acaba se dissipando. Depois da sua morte, o exército se dispersou, e assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que ele fizera a seu pai, de forma indireta, matando seus 70 irmãos. Aquele que porventura escapar do julgamento humano, cairá diante do providencial julgamento de Deus. A maldição de Jotão se cumpriu. Deus sabe se vingar. Tanto a destruição de Siquém quanto a morte de Abimeleque são interpretadas como justo castigo pelo fraticídio, ou seja, pelo homicídio de irmãos, homicídio entre fraternos, cometido pelo usurpador Abimeleque, apoiado pelos homens de Siquém, assim como pela deliberada idolatria a Baal-Berite, que começou em Siquém e contaminou todo o povo de Israel. Muitas vezes, Deus emprega meios improváveis para alcançar seus objetivos. Fica-nos o lembrete de que as posições de liderança na igreja devem ser ocupadas por servos chamados por Deus, que influenciam pelo amor e pelo bom exemplo, e não por afeiçoados ao poder que dominam através do medo. Fica-nos a certeza de que no momento certo, Deus julgará todos os falsos líderes, por melhor que eles pareçam ser. No terceiro item do último tópico, lemos sobre Tola e Jair, sexto e sétimo juízes de Israel. Tola é o sexto juiz de Israel, julgou e liderou por 23 anos. Jair, o sétimo juiz, liderando por 22 anos. Compõem eles o grupo dos 6 juízes menores, Sangar, Tola e Jair, e Bizã, Elon e Abidom. Jair exerceu sua autoridade apoiado por seus 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos e tinham 30 cidades, uma região chamada Avote Jair. Ou seja, era um sinal de prestígio e prosperidade. A Bíblia não nos dá muitos detalhes desses 2 homens. Preservados pouquíssimos detalhes sobre esses juízes menores. A consequência disso é que eles aparecem como personalidades de menor destaque em comparação com Gideão, Débora, Abimeleque, Jefté, Sansão e Samuel. Às vezes, esses juízes menores aparecem como árbitros de disputas dentro das tribos ou entre elas. Ou seja, não são o que nós chamaríamos de reis guerreiros, líderes guerreiros. É possível que esses juízes menores, como Tola e Jair, tenham sido líderes de Israel durante os períodos de paz,
quando não havia ameaça de domínio estrangeiro. Se alguns feitos espetaculares houvessem sido desempenhados por esses homens, pelo menos traços deles teriam sido preservados. Então, tudo indica que Tola e Jair foram líderes de Israel em períodos de relativa paz. Concluímos a lição com a nossa aplicação pessoal. Deixemo-nos conduzir pelo Espírito Santo, sujeitando a Deus nossas motivações e propósitos. Agir pela carne, como fez Abimeleque, só vai trazer dor e frustração. Que lições abençoadas e importantes sobre liderança que a palavra de Deus nos traz. Esse é um resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, lance a boa semente por onde você for e com certeza ela trará frutos maravilhosos e abençoados para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo